dentro do Shri Chaitanya Charitamrita de Srila Krishnadas Kaviraja Goswami por Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Na Jalila 2, as manifestações estáticas do Senhor Chaitanya, verso 72. Shri Chaitanya Charitamrita Shunijati Pashandi Javana Siramaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente grande devoto. Haribo. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Stambha Kampa Prashveda Vairanya Ashru Swara Bheda Deha Haila Pula Keviya Pita Hase Kandena Chegaya Uti Iti Uttidhaya Shane Bhume Padya Murtita. Ocorriam diferentes transformações no corpo do Senhor Chaitanya Mahaprabhu. Aturdimento, tremor, transpiração, empalidecimento, choro e sufocação. Dessa maneira, o júbilo transcendental permeava todo o seu corpo. Consequentemente, ora Chaitanya Mahaprabhu ria, ora chorava, ora dançava, ora cantava. Às vezes, levantava-se e corria daqui para ali e às vezes caía ao solo e perdia a consciência. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O Bhakti Rasamrita Sindhu descreve 8 classes de transformação transcendental que ocorrem no corpo. Stambha, aturdimento, refere-se à absorção transcendental da mente. Nesse estado, a mente pacífica mantém-se situada no ar vital e diferentes manifestações corpóreas apresentam-se. Esses sintomas são visíveis no corpo de um devoto avançado. A vida, que se torna quase inativa, chama-se aturdida. As emoções resultantes desta condição são júbilo, temor, espanto, melancolia e ira. Nesta condição perde-se a capacidade de falar e, às vezes, mãos e pernas ficam sem movimento. De outro modo, ficar aturdido é uma condição mental. No princípio, muitos outros sintomas são visíveis em todo o corpo. Apesar de serem muito sutis, aos poucos tornam-se muito aparentes. Quando alguém não consegue falar, é natural que os sentidos ativos fiquem presos e os sentidos de aquisição de conhecimento tornam-se inoperantes. No Bhakti Rasamrita Sindhu, menciona-se que Kampa, tremor do corpo, é resultado de uma classe especial de temor, ira e júbilo. Isso chama-se Vibhatru ou Kampa. Quando o corpo começa a transpirar devido à combinação de júbilo, temor e ira, isso chama-se Shveda. Descreve-se Vaivarnya como mudança na cor do corpo, sendo provocada por uma combinação de melancolia, ira e temor. A experiência destas emoções empalidece a tez e deixa o corpo magro e franzino.
O Bhakti Rasamrita Sindhu explica que Ashuru é uma combinação de júbilo, ira e melancolia, a qual faz fluir água dos olhos sem ser preciso esforçar-se. Quando há júbilo e lágrimas nos olhos, a temperatura das lágrimas é fria, mas havendo ira, as lágrimas são quentes. Em ambos os casos, os olhos ficam inquietos e os globos oculares ficam vermelhos e sentem-se coceiras. Todos esses sintomas são de Ashuru. Ao haver uma combinação de melancolia e espanto, ira, júbilo e temor, há um abafamento da voz. Este abafamento chama-se Gadgada. Shri Chaitanya Mahaprabhu refere-se a Gadgada Rudhaya Gira, ou um balbuciar de voz. No Bhakti Rasamrita Sindhu descreve-se Pulaka como júbilo, encorajamento e temor. Quando estes se combinam, os pelos do corpo arrepiam-se e tal estado físico chama-se Pulaka. Shri Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 15, verso 63. Instruções para seres humanos civilizados. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Kaya Karana Vastvaikya. Eu copiei o 65 porque a corzinha estava no 64, né? Aí eu pensei que era o 65, Prabhu, desculpa. Então eu vou ler só. Karya Karana Vastvaikya Darshanam Pata Tantuva Avastu Tvad Vikalpasya Bhavadvaitam Taduchyate. Tradução, vamos repetir, por favor. Ao compreender que o resultado e a causa são unos, A compreender que o resultado e a causa são unos, e que assim, como a ideia de que como a ideia de que os fios de um tecido são diferentes do próprio tecido, são diferentes do próprio tecido, a dualidade, em em última análise, é irreal, a pessoa alcança o conceito de unidade, chamado Bhavadvaita. Repetindo, ao compreender que o resultado e a causa são unos, e que, assim como a ideia de que os fios de um tecido são diferentes do próprio tecido, a dualidade, em última análise, é irreal. A pessoa alcança o conceito de unidade chamado Bhavadvaita, com essa compreensão, né? Verso 64. Jad Brahmani Paresaksha Sarvakarma Samarpanam Manuvaktanu Bhipartaha Kriyadvaitam Taduchyate. Tradução, vamos repetir, por favor. Meu querido Yudhishthira, Meu querido Yudhishthira, Partha,
Quando todas as atividades que alguém realiza com sua mente, palavras e corpo, são diretamente dedicadas ao serviço à Suprema Personalidade de Deus, ele alcança a unidade de atividades, chamada Kriya Advaita. Repetindo, meu querido Yudhishthira, Partha, quando todas as atividades que alguém realiza com sua mente, palavras e corpo são diretamente dedicadas ao serviço à Suprema Personalidade de Deus, ele alcança unidade de atividades, chamada Kriya Advaita. Então, vem explicação de Bhava Advaita e Kriya Advaita. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. O movimento da consciência de Krishna está ensinando as pessoas como chegar à fase em que se dedica tudo ao serviço à Suprema Personalidade de Deus. Krishna diz no Bhagavad Gita 9:27. Yat karoshi yadashnasi yad juhoshi dadasi yat yatapasyasi konteya tat kurushwamadarpana. Ó filho de Kunti, tudo o que fizeres, tudo o que comeres, tudo o que ofereceres e deres, bem como todas as austeridades que acaso realizares, tudo deve ser feito como uma oferenda a mim. Se tudo o que fizermos, tudo o que comermos, tudo o que pensarmos e planejarmos for em prol do avanço do movimento da consciência de Krishna, isto será unidade. Isso é Bhava Advaita, né? E essas atividades são Kriya Advaita. Kriya quer dizer atividade. Na plataforma transcendental, essas atividades são unas. Porém, no que diz respeito a essa unidade, devemos ser guiados pelo mestre espiritual. Não devemos inventar nossa própria unidade. Ah, está cheio disso. Está cheio disso. Né? Eu já vi de tudo nesse movimento. Já vi até alguém dizer que Prabhu, meu serviço na consciência de Krishna é gerar filhos para Krishna, é fazer devotos, fazer filhos. Até isso eu já ouvi. Só para a gente analisar o tamanho do absurdo. Narayana namaskritya naram chaiva narotamam devim sarasvatim vyasam tato jayam udhiraye Shri Chaitanya manobhistam istapidham jena bhutale swayam rupa kadatmahyam dadati swapadantika. Rei Krishna karuna sindhu dinabandhu jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Yat Brahmani Parisaksha Savakarma Samarpanam Manovak Tanubhi Partha Kriya Advaitanta Duchyate. Meu querido Yudhishthira, Partha, filho de Prita, né? Quando todas as atividades que alguém realiza com sua mente, palavras e corpo são diretamente dedicadas ao serviço à Suprema Personalidade de Deus, ele alcança unidade de atividades,
chamada Kriya Dvaita. Por isso que nós precisamos aprender como ocupar realmente nossa mente, nossos sentidos, nossa palavra, nossas ações, no serviço a Krishna, porque senão nós podemos, de maneira equivocada, designar nossas atividades materiais como sendo transcendentais, como sendo Kriya Dvaita, como sendo livres de dualidades materiais, mas não são. Não são. Srila Rupa Goswami fala que serviço devocional não pode ser caprichoso. Capricho é desejo pessoal, não é desejo de Krishna. É desejo de Krishna. Capricho não é serviço. Serviço caprichoso não é serviço. Então, o que significa isso? Significa que nós recebemos instruções, recebemos orientações, recebemos ordens, recebemos deveres que são prescritos e executamos. Isso é serviço devocional. Ah, mas isso eu não gosto. Ué. Nós não estamos aqui para gostar de nada. Quem tem que gostar é Krishna. E nem para desgostar de nada, porque nós não temos direito de nada. Nós não controlamos nada e nada pertence a nós, nada é feito por nós, tudo em última instância é feito por Krishna. Tudo. Então, se nós não entendermos isso, nossas atividades não serão realmente através da compreensão de Bhava Dvaita, qual é o conceito de unidade, e através da execução de atividades realmente unas em consciência. Não serão Kriya Dvaita, mas serão devaneios mentais, nossos desejos pessoais e satisfação dos nossos anseios, que culminam na gratificação dos nossos sentidos. E não existe outra explicação para isso, não. Não adianta a gente criar argumentos, porque não passam de argumentos falaciosos, mente descontrolada, viajando e achando que o meu conceito é um conceito verdadeiro. Não é. Até pode ser, se for uno com o conceito de Krishna, se for uno com o conceito do mestre espiritual. Mas, para isso, Prabhupada terminou aqui o significado falando. Na plataforma transcendental, essas atividades são unas. Porém, no que diz respeito a essa unidade, devemos ser guiados pelo mestre espiritual. Não devemos inventar a nossa própria unidade. Então, a verdade é que os devotos argumentam, não, mas Prabhupada falava, dando exemplo de como nós podemos ocupar todas as nossas vocações, os nossos dons, desde o Dharma, até os nossos dotes por karma, de qualidades materiais, capacitações materiais, dons materiais. Então, Prabhupada falava, não, o artista, ele deve usar a sua arte para Krishna. Não, o pintor, ele deve pintar para Krishna. O cantor, ele deve cantar para Krishna. O escritor deve escrever para Krishna. E assim por diante, tudo. E isso é verdade, porém, se o mestre espiritual, que é o vidente da verdade, estiver vendo esse dom, estiver vendo essa natureza, estiver vendo essa qualidade, estiver vendo essa capacidade e designando, faça assim. Você é um bom cozinheiro, cozinhe para Krishna. Você é expert em limpeza, limpe o templo de Krishna. Tem
gente que acha que isso é vergonhoso. Mas, poxa, Sri Chaitanya Mahaprabhu próprio lavou o templo de Gundicha e pediu para todo mundo participar lavando, fazendo uma lavagem completa, uma limpeza geral no templo. Então, se o próprio Krishna faz isso, como que isso pode ser atividade inferior, menor? Todas as atividades, quando são feitas para Krishna, estão na mesma plataforma transcendental. Todas. São atividades unas com a consciência suprema, unas com a vontade suprema, unas com o proprietário supremo, com o desfrutador supremo, com Deus. Então não existe diferença entre diferentes atividades que, no nosso conceito material, uma é superior ou inferior, quando são executadas para Krishna, de níveis. Todas estão no mesmo nível. Todas são transcendentais, todas são puras e espirituais. Mas é isso que nós precisamos aprender. É isso que nós precisamos entender. Mas isso nós só vamos entender se nós formos Tadviti Pranipatena, Pariprashneira Sevaya, Padekshanti Tegiana, Gnanastatua Darshanaha, guiados pelo vidente da verdade, orientados pelo mestre espiritual transcendental, puro, livre de erros, livre de ilusão, sem intenção de enganar ninguém, com sentidos perfeitos, não sentidos imperfeitos. Se nós obedecermos, se nós seguirmos as ordens do mestre espiritual dessa maneira, e servimos o mestre espiritual dessa maneira, Sevaya, estaremos servindo Krishna em unidade, não importa a diversidade. A diversidade pode ser muito grande, mas a unidade na diversidade. Todos se respeitando, todos compreendendo os seus limites, mas todos se esforçando no mesmo caminho, no mesmo sentido e fazendo a mesma ação, como falou o Sr. Brahma Tatei no campo Susamik Shamana. Bunjanai Vatmakritam Vipakam. Read, Vapubi, Vidadam, Namaste, Diveta Jo, Muktipada Sadayava. O Sr. Brahma, o Criador, falou que quando a alma é realmente muito sincera nessa busca dessa compaixão do Senhor Supremo, nessa busca dessa relação com o Senhor Supremo, onde essas atividades são sempre espontâneas, amorosas e, portanto, espirituais, transcendentais, quando há sinceridade aí, tal executor não vê impedimentos, não se limita. Não se limita. Por exemplo, ele pode ser um servo sincero, mudo. Ele não pode falar, pregar, mas ele pode ouvir. Ele pode ouvir. Ele pode escrever. Ele pode fazer tantas outras ocupações, tantos outros serviços. Mas é porque ele anda só de cadeiras de roda, ele é paraplégico. Ele pode cantar Hare Krishna, ele pode pregar, ele pode administrar, ele pode fazer qualquer serviço com sua inteligência em ordem, só não anda. Só não anda. Mas ele é meio desequilibrado, assim, o problema dele é psicológico. Está até no campo, você sabia que chamar quer dizer que qualquer impedimento, grosseiro ou sutil, físico ou psicológico, não é considerado quando alguém é muito determinado em buscar a compaixão do Senhor Supremo, em se ocupar de maneira correta. Então, por exemplo, pode ser alguém que tem algum problema psicológico, mas pode usar a sua força, seu físico, seus braços, sua perna, no serviço a Krishna, sendo orientado, sendo treinado, sendo guiado. Então essa é a maneira correta de servir Krishna. A gente tem que se aproximar de um expert do serviço a Krishna, um mestre espiritual liberado, fidedigno, autêntico, e indagar dele sobre todas as nossas dúvidas e sobre que caminho seguir, e ouvir dele com muita atenção, com muita submissão,
e seguir o caminho que Ele traçar para nós, servindo Ele, porque assim estaremos servindo Krishna, assim essa ação é una com o Senhor. Una com o Senhor Supremo, porque a ação da alma liberada é sempre una com o Senhor Supremo. Sempre. Nós não vamos encontrar a tal alma liberada, a tal mestre espiritual puro, Shiksha, Diksha. Nós não vamos encontrar a tal Nityasiddha, que não faça sempre isso. Tudo que ela faz é para Krishna, tudo que ela come, ela oferece a Krishna, tudo que ela age, faz, ela oferece a Krishna. A vida dela é uma oferenda a Krishna. Tudo que ela dá em nome de Krishna, para Krishna. Todas as austeridades que ela executa não é para lucros materiais, não é para se dar bem materialmente, não é para gratificar os sentidos, é para satisfazer Krishna. Todas as austeridades que ela realiza é para a satisfação de Krishna, as penitências. Então isso é o que Krishna falou aqui. Tat Purushama Darpanam, tudo deve ser feito como oferenda a mim. E a gente não vai encontrar tal alma que é completamente qualificada para nos orientar, que a vida dela não seja isso. Então qual que é o problema? Qual é o problema? Temos que aprender com o mestre espiritual, temos que aprender com os acharyas, temos que ouvir Srila Rupa Goswami, que fala que a gente não pode escolher serviço, a gente tem que ouvir o mestre espiritual. Ah, mas o mestre espiritual não está aqui, eu tenho muito pouca associação com ele, vapo, porque o meu mestre espiritual nem está mais no planeta, Srila Prabhupada, ele foi embora, a nossa associação é Vani, não importa, Vani ou vapo, se formos sinceros, a associação é a mesma. Aliás, a associação à distância, pelas instruções Vani, é até mais adequada, mais poderosa, se ouvirmos e seguirmos, do que a associação pessoal, que a gente corre um sério risco de, não compreendendo a posição transcendental da alma liberada, da alma pura, ofendê-la. E a distância não. Então, o Sr. Brahma falou. Primeiro, se tem sinceridade, não vejo limitação, me entrego e pronto. Me aproximei da alma liberada, me aproximei do mestre espiritual fidedigno. Primeiro, analisei bem, vi que posso colocar a minha vida nas mãos dele, coloco. Posso acreditar piamente em tudo que ele disser, então ouço e sigo. E trabalho para a satisfação dele, por o serviço devocional dele ser um êxito para Krishna, porque assim, por tabela, eu estou servindo Krishna de maneira unido com Krishna, unido com o devoto puro de Krishna, transcendentalmente situado. Aí é o caminho certo, essa é a maneira correta. Aí, de coração aberto, Read é o coração, Read, vá para o Bhividadam Namastê. Nós podemos reverenciar a Krishna constantemente, com corpo, pensamento, palavras, ação, porque isso vai, por ser o caminho correto, Bhakti Yoga pura, serviço devocional, Shilanam Bhakti Uttama, serviço devocional puro, que vai nos dar o bem último, Shreya Uttama. Esse serviço nos qualifica, nós podemos mergulhar de cabeça nele, porque ele nos qualifica para tornarmos-nos Jiva Eta Jo Mukti. Qualificados para voltar ao lar, voltar ao Supremo, quando deixarmos esses presentes corpos. Jiveta Jo Mukti. Alcançarmos a liberação do ciclo de nascimento e morte, da ilusão, sair da ilusão. Jiveta Jo Mukti. E como falou Sarabhava Matacharya para o Sr. Chaitanya, Jiveta Jo Bhakti, Pada Sadaya Bhakti. Como o serviço devocional já começa numa plataforma liberada, Sarabhava Matacharya não falou Mukti, falou Bhakti, citando esse mesmo verso que o Sr. Brahma falou, e o Sr. Chaitanya aprovou, falou isso mesmo, está certo. Está certo. Então qualquer alma assim se torna
profundamente Bhava-dvaita, Kriya-dvaita, e transcendentalmente situado, qualificado para voltar ao lar, voltar ao Supremo no final dessa existência. Qualquer alma, qualquer um pode fazer isso. E aqui nós temos essa citação de Prabhupada, e a gente fica pensando, né? Se tudo o que fizermos, tudo o que comemos, tudo o que pensarmos e planejarmos for em prol do avanço do movimento da consciência de Krishna, isso será unidade. Gente, se for assim, isso é unidade. Se não for assim, não é unidade. E qual é a dificuldade para fazer essa atividade unida com Krishna? Qual é a dificuldade? A dificuldade é a falta de renúncia. A dificuldade é o desapego do fruto da ação. A dificuldade é a sinceridade mesmo em não jogar essa vida humana no lixo. Porque a única coisa que falta é essa. De resto, tudo está disponível e para qualquer um. Qualquer um. Sob todos os aspectos e em qualquer circunstância. Está disponível para qualquer um. Ah não, Prabhu, veja bem, porque hoje em dia tem muito esses argumentos, né? Todo tipo de argumento. Mas se a gente for ver a história da nossa ISKCON recente, a história de Prabhupada. Prabhupada fez devotos PhDs. Prabhupada fez devotos que viveram a vida toda rendida a ele, fazendo só isso. Motorista de táxi. Professores universitários. Cientistas, né? Trabalhadores braçais, normais, artistas que usaram e usam até hoje sua arte para glorificar Krishna. Prabhupada englobou tudo isso aí de maneira prática e mostrou, olha, é assim que faz. E nenhuma alma poderia argumentar naquele momento para Prabhupada, sabe o que é, Prabhupada? É que para mim, eu tenho um contexto que eu não me enquadro. Porque isso não existe. Agora, hoje em dia, todo mundo sai com esse argumento e tem essa falácia aqui no ar. Faz qualquer coisa e fala que o que está fazendo é serviço devocional. Como assim? É para desenvolver a sociedade do mestre espiritual? É para a missão do guru? Está fazendo mesmo? Não, não está. Então não é. Então é desejo pessoal, é capricho. É capricho. Então eu me lembro que no começo do movimento, as instruções de Srila Prabhupada eram levadas tão a sério, que a gente, os devotos, ninguém escolhia serviço. Ninguém escolhia. Tem sempre, o exemplo que o Sr. Chaitanya deu, é esse aí que tem que ser seguido. Que é, daça, não daça. E sempre o representante autêntico do mestre espiritual ali próximo da gente, orientando o comandante do templo, o vice-presidente, o presidente. Tem sempre alguém deliberando, olha, sua atividade vai ser essa, você vai fazer isso, você faz isso, você age assim, treinando a gente. E se formos honestos, sinceros e seguirmos estritamente o que nos é dado como dever prescrito, estamos satisfazendo o mestre espiritual puro. Consequentemente, estamos satisfazendo o mestre espiritual original, o Sr. Balarama, Krishna. Estamos em sucessão discipular, estamos no caminho certo. Então, era muito comum isso aí. Ninguém escolhia serviço. Chegava a autoridade para você e falava, olha, você vai fazer isso, isso. Talvez até com jeitinho alguém pudesse chegar e falar como cansei de ter esses casos nas minhas próprias mãos, cansei de ver isso, de ouvir.
Ô Prabhu, será que não dá para fazer qualquer outro serviço aí? Porque realmente na rua eu sou um fracasso, não consigo distribuir livros. Não tem problema. Não tem problema. Quem está distribuindo livros lá é quem está na frente do campo de batalha, lá na luta. Mas para isso, precisa ter uma cancha, precisa ter um esquema para essa guerra ser colocada em prática. Então, tem tantos recursos para alguém continuar se ocupando, para a batalha continuar, na cozinha, na adoração, na limpeza, na organização, na administração, tantos recursos. Mas, sempre assim, consultando e aceitando orientação. Não, eu sou assim, eu sou assado, portanto eu faço isso. Krishna é tudo, sob todos os aspectos, perfeito. Então, em tudo, Ele é o Supremo. Então não adianta alguém chegar e falar, não, Prabhu, é que eu cozinho muito bem, portanto eu vou cozinhar para Krishna. Te mandaram cozinhar? Alguém reconheceu sua qualidade? Então faça. Não, é que eu sou tão bom pregador, Prabhu, que eu preciso pregar. Alguém já concluiu que já ouviu você pregando, já viu que a sua pregação é boa mesmo, que você está qualificado para pregar? Então sim, senão não. Não, é que eu sou muito bom desenhista e tal. Eu vou desenhar o Krishna, vou desenhar para Krishna. Aí alguém olha para aqueles quadros e fala assim, Prabhu, Krishna não é isso aí não, você está ofendendo. Não, que eu sou um exímio músico, aí sai só, tudo fora de tempo, tudo errado, tocando errado. Não dá certo, gente, não dá certo. Não é assim. Não é assim. As atividades têm que ser regradas, as atividades têm que ser orientadas. As atividades, elas são controladas por Krishna. Krishna sabe do dom de cada um, Krishna sabe do potencial de cada um, Krishna sabe da sinceridade de cada um e o ocupa da maneira correta, se ele for correto, se ele tiver uma mentalidade correta, um comportamento correto, um ajuste de rendição, de submissão, de humildade, um desejo muito intenso de acertar. E de outra maneira, não vai dar certo e não é unidade, é capricho e não é serviço devocional. Então a gente ouve tudo isso. Tem coisas que não podem ser mexidas, não podem ser mudadas. Por exemplo, Prabhupada falou que nós temos que cantar 16 voltas de japa mala no nosso sadhana diário. Ah, Prabhu, eu não canto porque eu canto uma volta só, mas é com muita atenção, muita determinação. Eu canto muito melhor do que eu vejo os devotos cantando. Aí uma volta minha que várias vezes, não importa, gente. Está errado. Está errado, especulação, invenção mental. Está errado. Está errado. Ah, agora nós não temos mais sadhanas, agora nós não temos mais adoração, bhajana kriya, logo de manhã, mangalartika no templo, agora nós não temos mais o Guru Puja diariamente no templo, não temos mais Bhagavatam, aula de Bhagavatam, mas nós estamos pregando em alto nível, todo dia falando com empresários, com universitários, está errado, está errado, está errado, não vai dar certo, não vai dar certo. Mudar não é crescer. Mudar não é crescer. Você cresce com o básico sendo perfeitamente seguido e daí você se expande. Ah, porque eu faço essa pregação e tal. Ah, você faz? E você é regrado, tem sadhana, e você tem sua vida espiritual em dia, e você canta as suas 16 voltas de japa mala diariamente, como você prometeu, na hora de ser iniciado pelo mestre espiritual, na arena de sacrifício, na frente de Vishnu, na frente dos Brahmas, você faz isso? Ah, não faço. Então está tudo errado. Então está tudo errado. E nós podemos ver que está tudo muito errado. Por isso, está tudo muito fraco. Se nós quisermos acertar, é só nós voltarmos para o eixo, voltarmos para os 2 caminhos que Srila Prabhupada nos designou como
perfeitos para a nossa vida espiritual na iscon dele. As atividades da adoração para nos dar força, para nos dar potência espiritual, o sadhana, regra e regulação com Pancharatrika Vidya, e depois a prática, não importa como, nem com que roupa, com terno ou com dote, onde for, na empresa, na Casa Branca ou na favela, não importa, não importa. Se tiver com um bom Pancharatrika Vidya, vai executar um Bhagavata Vidya, uma pregação perfeita. Esse é o caminho que se deve seguir. Qualquer outra coisa fora disso aí é devaneio, especulação mental, não vai dar nada certo. Vida espiritual é deliberada, é instituída, é orientada, acima de tudo pelo próprio Krishna, e depois por quem entende o desejo de Krishna, o devoto puro de Krishna, e seus fiéis seguidores, seus representantes. Isso significa aceitar Krishna, aceitar os devotos, o mestre espiritual, e aceitar as escrituras, Guru, Shastra e Sadhu. Sem isso aí não vai dar nada certo, está tudo errado. Alguma dúvida, alguma pergunta? Prabhu, adoração é potência espiritual. Depois, na sequência, o senhor citou para abrir alguma coisa que é independente da indumentária que o devoto esteja, a pregação dele. Do nível, de qualquer coisa. Se ele tiver um bom sadhana bhakti, que é bhajana kriya, são atividades regradas e seguidas para adorar Krishna, Pancharatrika Vidya, aí ele pode, no caminho de Bhagavata Vidya, ter um sucesso seguro, com certeza, porque primeiro você ganha força, depois com força você consegue levar a mensagem, pregar com pureza. Senão é impossível, senão é perda de tempo, especulação. Não é unidade, não é unidade, não é atividade unida com Krishna. Por isso que Prabhupada terminou. Não há diferença entre cantar em favor da consciência de Krishna e trabalhar em favor da consciência de Krishna. Na plataforma transcendental, essas atividades são unas, não há diferença entre nenhuma atividade. Porém, no que diz respeito a essa unidade, para ser realmente una, devemos ser guiados pelo mestre espiritual. Não devemos inventar nossa própria unidade. Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada.